Parece que cada filme do Paul Thomas Anderson que a gente assiste, ele não se repete, ele faz algo totalmente novo. E não é diferente aqui. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje estou aqui para falar sobre Uma Batalha Após a Outra, o novo filme dirigido pelo Paul Thomas Anderson que estreia amanhã aqui no Brasil. Mas antes eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Então, pessoal, eu falei aqui no canal brevemente sobre alguns filmes da carreira do Paul Thomas Anderson, né? Eu falei sobre Boogie Nights, Magnolia, Sangue Negro e Vício Inerente. Ironicamente, eu não falei sobre o meu preferido dele, né? Que é o Trama Fantasma. Na verdade, eu acabei percebendo que Trama Fantasma é o meu preferido durante a pequena maratona que eu fiz, né? De todos os filmes dele. Enfim, né? Um dia eu falo sobre ele aqui no canal, adoro aquele filme. E a gente sempre fica muito animado, né? Com a nova produção do PTA, né, independente do tema, do gênero, e olha que assim, eu não fui um grande fã do Licorice Pizza, eu gosto daquele filme, mas eu acho ele um pouco mais abaixo dos outros trabalhos dele, então mesmo não muito satisfeito com o último filme dele, a gente fica na expectativa do próximo, graças a carreira muito sólida e meio que irretocável que ele teve ao longo dos anos, e ele volta, né, a trabalhar com o Michael De Luca. O Michael De Luca foi o executivo da New Line Cinema que apadrinhou ele durante o Boogie Nights e o Magnolia lá na New Line Cinema nos anos 90. Michael De Luca agora é o co-presidente da divisão de cinema da Warner Bros., ele junto com a Pam Abdy. Então, ele garantiu aí meio que uma carta branca, né? Ele garantiu um orçamento de mais ou menos 150 milhões de dólares para esse filme que está inspirado no Vinyl, que é um livro do Thomas Pynchon que fala muito sobre a era Ronald Reagan nos anos 80, sobre um ex-membro do movimento hippie e a relação com a filha dele. Ele sempre foi muito fã desse livro e ele tentou adaptar de diversas maneiras ao longo dos anos até chegar numa adaptação, né, num filme que é contemporâneo, que fala muito sobre o agora, mas que tem definitivamente esse espírito do Thomas Pynchon, um absurdo de algumas passagens que eu vou tentar comentar por aqui. E, né, com uma produção tão grande, ele finalmente consegue trabalhar com o Leonardo DiCaprio, que é o astro que ele queria para o Boogie Nights, e também, né, para justificar uma produção tão grande da Warner Bros., que está tendo aí um ano fantástico de muitos sucessos, e esse daqui é o último lançamento deles no ano e tá com uma incógnita, né? A gente não sabe como que ele vai se sair, né? Eu espero que tudo dê certo aí para o desempenho do filme. E ele tem, obviamente, aí suas gravações iniciadas em janeiro de 2024, que vão até maio do mesmo ano, com várias locações ao longo dos Estados Unidos, né? Pela Califórnia, por San Diego, por alguns desertos, estradas assim muito notáveis. E ele sai agora em 2025, né? E eu acho fascinante como, apesar de ser um filme escrito ao longo desses anos, baseado num livro dos anos 80 e rodado no ano passado, eu sinto que é um filme feito com a ansiedade e o nervosismo de alguém que está vivendo no cenário político atual dos Estados Unidos, principalmente, né? Ele é um filme que está tentando não compreender, mas sobreviver à loucura que é todo dia, né, você ligar um noticiário e ver o que está acontecendo no mundo, né, porque independente da sua visão política, acho que a gente pode concordar que o mundo está um caos, que as coisas estão muito esquisitas e estranhas lá fora, e uma batalha após a outra, ele tem que enxergar um pouco, né, desse cenário, desse contexto e contar uma história muito envolvente, muito intensa e super bem executada. A história do filme segue Bob Ferguson, vivido por Leonardo DiCaprio, antigo membro de uma milícia revolucionária que é assombrado pelo passado quando o antigo inimigo, o coronel Stephen Lockjaw, vivido por Champagne, ressurge para ameaçá-lo e sequestrar sua filha adolescente Willa, vivida por Chase Infinity. De muitas formas, esse é um filme de guerra. Esse é um filme que, apesar de não ter, né, caças, tanques ou veículos de guerra assim, tem aquela energia de um filme de guerra dos anos 70, por assim dizer, né? Acho que principalmente quando ele começa, que ele nos apresenta, né, a essa milícia revolucionária, a French 75,
que tem a figura principal dessa personagem vira pela Teyana Taylor, que lembra muito a Rihanna, essa atriz, pra ser sincero, que tem um romance com o Leonardo DiCaprio, eles têm uma filha, e aí você tem, né, enquanto o PTA mostra essas séries de ataques e confrontos violentos de uma maneira bem incisiva, né, ele é bem dentro da ação, ele é bem violento também, é super intenso, ele começa a ir para um lado, assim, sobre como uma família que é formada ali tenta sobreviver, tenta adotar um novo lado, mas também manter vivo aquele espírito revolucionário, por assim dizer, né? Então, ele tem um prólogo estendido, assim, né? Eu diria que quase uma meia hora de filme totalmente dedicada a esse grupo, à ascensão desse coronel Lockjaw, que fica completamente obcecado pela Teyana Taylor, né? Ele quer muito dominar essa mulher, até a gente chegar no ponto onde o Bob, né? O Bob é o nome que o DiCaprio adota quando ele tem que fugir, se esconder e viver uma vida normal. E ele criando a filha dele, a Willa, vira pela Chase Infinite, é o primeiro filme dessa Chase Infinite, e ela já, desde já, uma grande descoberta. Então você tem aquele paralelo muito interessante, né, do cara que um dia já lutou pelos ideais, pelo que ele acredita, pelo que ele acha que é certo, agora totalmente acomodado de roupão o dia inteiro, fumando maconha no sofá sem parar, e meio que desconectado, né, do mundo e da filha dele, né, a filha dele parece muito mais madura do que ele, enquanto eles vivem só com a ideia da mãe, né, de que a mãe, ela abandonou eles, né, a mãe ela seguiu num outro caminho, o filme ele explora meio que vagamente o que aconteceu, mas ele fica muito, muito interessante quando o Lockjaw reaparece, né, e eu preciso dizer, né, que o Champagne é um ótimo ator, a gente não tem como negar isso, né, independente do que você acha da figura pessoal dele, poucas vezes eu vi o Champagne tão bom num filme que nem esse daqui, sério. Porque esse coronel, ele parece que ele tá o tempo inteiro prestes a ter um ataque, prestes a se descontrolar completamente, porque ele fica lambendo os lábios toda hora, fica tendo um tique com o rosto. Ele tem uma obsessão sexual estranha pela Teyana Taylor, e até à medida em que ele vai atrás da filha do Bob Ferguson, né? E quando você entende os motivos e o que ele está querendo alcançar nessa missão, é um panorama assim muito louco, que aí você entende sim como que isso é baseado no livro do Thomas Pynchon, né? Tem toda essa questão de uma sociedade secreta, de um culto escondido dentro do governo, de adoradores do Papai Noel, né? Ele navega entre algo que pode soar muito realista, muito típico dos dias de hoje, né, do cenário político, até algo completamente fantasioso e absurdo e por algum milagre, na verdade não por algum milagre, mas pelo roteiro muito bem amarrado, muito coerente do Paul Thomas Anderson, tudo isso funciona numa narrativa que está sempre te mantendo interessado. E eu digo isso principalmente quando Bob, ele tem que resgatar a filha dele, só que ele não é mais o cara que ele foi no passado, ele tá sempre meio perdido, meio confuso, né? Ele tá constantemente chapado durante boa parte do filme. E, né, eu acho divertido como, apesar, né, do filme ele começar bem radical, né, nesse lado da milícia revolucionária, quando o Bob tem que, né, isso tá no trailer, né, no primeiro trailer, inclusive, tem que falar no telefone com alguém, mas ele só fala em códigos, ele não sabe a resposta. Você vê como esse movimento também meio que se perdeu na burocracia, né, de que ele tem que adotar uma ordem muito específica para conseguir sobreviver. E o Bob, né, ele tá desesperado, ele tá puto, ele quer achar a filha dele e não lembra a resposta. E isso garante um humor desesperador, que é muito, muito bom também, que é perfeitamente representado pelo Leonardo DiCaprio, né? Eu nem sei o que dizer mais do DiCaprio nessa altura, ele é um excelente ator, ele tá sempre trazendo algo novo também, né? E nesse sentido aqui, foi muito comovente ver ele como um pai que tá tentando fazer a coisa certa, que tá tentando, apesar das adversidades, das limitações físicas e mentais dele também ao longo do filme, que ele é, sim, um bom pai, sabe? Isso é bonitinho, isso garante ótimos momentos dele com a Chase, com o Benício Del Toro, que faz esse personagem maravilhoso, que é um sensei super zen, né? Mesmo quando o mundo tá acabando, quando tudo tá explodindo, ele busca a solução mais lógica e pacífica possível. O Benício Del Toro é um excelente ator, eu adoraria que ele trabalhasse mais com Paul Thomas Anderson, né? Ele consegue encontrar um personagem muito rico, muito divertido ali também. E
com esse elenco todo, a gente tem um cenário, né, altamente explosivo, porque a gente pode definir, né, se eu falei que ele é um filme de guerra, ele vai garantir cenas de ação estendidas, super bem coreografadas, super intensas, né? O PTA rodou esse filme no formato do VistaVision, que é o mesmo que o Brady Colbert resgatou para o Brutalista alguns meses atrás, e ele garante imagens espetaculares com o diretor de fotografia dele, o Michael Bauman, né? O Michael Bauman era operador de câmera que acabou ajudando o PTA a fotografar o Trama Fantasma e o Licorice Pizza, e agora ele meio que já tá promovido a diretor de fotografia, né? O PTA, infelizmente, se desentendeu com Robert Elswit, eu não sei muito bem o que aconteceu, mas eles conseguem algo realmente, assim, notável nesse filme, é aquele tipo de condução que te coloca dentro da ação, dentro dos acontecimentos, e não é aquele tipo de ação com muita pirotecnia ou elementos elaborados. Você vai ver prédio caindo, carro capotando. Não, carro capotando sim, na verdade, né? Mas é o tipo de ação intensa onde você está do lado do personagem, numa situação muito direta, você entende os objetivos, você entende o que precisa acontecer e atenção, né? Tem, de verdade, eu acho que é uma das melhores cenas que eu já vi numa sala de cinema na minha vida, uma das melhores cenas que o PTA já dirigiu, onde a câmera, meio que de forma subjetiva, está acompanhando um carro subindo e descendo por uma estrada que é muito íngreme. É uma estrada como se fosse uma montanha-russa, né? Porque ela desce, sobe e você nunca sabe o que você vai esperar quando a câmera voltar para a posição superior dela, né? Realmente, assim, impressionante. A gente tem que dar parabéns também pro produtor de locação que encontrou essa estrada, porque é uma locação incrível que garante aí essa cena que você fica realmente assim roendo as unhas. Você fica na ponta da cadeira, ainda mais com a trilha sonora incessante do Jonny Greenwood, né, esse colaborador fantástico que o PTA também encontrou, que usa, né, um piano meio descontrolado, que é como se fosse um ataque de nervos em forma de música, né? O Jonny Greenwood é outro que sempre consegue se reinventar com o PTA, e ele nunca fez nada parecido com isso, né? Como se ele estivesse realmente surrando o piano aleatoriamente, mas isso te garante o tom certo pra absorver esse filme, né? Eu gostei muito da experiência, pessoal. Eu acho que A Batalha Após a Outra é um filme que parece que ele nasce, né, da ansiedade contemporânea do que acontece no mundo político, né? De novo, independente da visão, né? Se você acha que as coisas estão normais, eu acho que você não tá vivendo muito bem, tá? Com todo respeito. E esse filme aqui, ele pega essa ansiedade, esse nervosismo e dispara para vários lados diferentes, né? Mas acho que o que mais me agradou no filme inteiro é essa história muito direta e simples, né? De um pai querendo resgatar a filha dele no meio de um cenário totalmente caótico, povoado por figuras cartunescas, um pouco assustadoras também e divertidas, né? Esse é um filme que realmente consegue ter um pacote completo, né? No que diz respeito ao humor, drama, ação, espetáculo, surrealismo. Que grande surpresa. Na verdade, não é uma surpresa, né? O PTA fazer um filme bom, mas que resultado formidável ele conseguiu entregar. Pra Uma Batalha Após a Outra, eu dou uma nota 9. Certamente um dos melhores filmes de 2025, eu ainda preciso pensar e até rever também para ver onde que ele vai se encaixar no meu ranking do Paul Thomas Anderson, mas fica a minha absoluta recomendação, principalmente se vocês conseguirem assistir numa sala de IMAX. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.